Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic One Piece. Experimento 88. Capítulo 215. Acima da Terra Santa de Mariejois, os 5 anciãos haviam retornado em segurança. Seguindo as ordens de Peter Sente, os dragões celestiais aprisionados e o almirante Akainu foram libertados. Mas assim que saíram e viram os incontáveis cadáveres dos dragões celestiais espalhados pelo solo sagrado, Akainu recebeu imediatamente ordens para deixar Mariejois. Foi-lhe dito para retornar ao quartel-general dos fuzileiros navais e aguardar a punição. As grandes famílias dos dragões celestiais correram uma após a outra, algumas para resgatar os poucos sobreviventes, outras para recolher os restos mortais de seus parentes caídos. No entanto, muitos jamais retornariam da ilha do Deus Demônio, seus corpos perdidos para sempre no caos. Por um tempo, Mariejois foi palco de gritos de raiva, maldições e até mesmo alguns lamentos. Mas a tristeza não era a emoção dominante. O que eles sentiram com mais intensidade foi humilhação e fúria. A morte de tantos de sua espécie não foi apenas uma perda, foi uma afronta. Naquele instante, todos os dragões celestiais juraram ódio aos grandes piratas, ao clã Aratatsu e ao exército revolucionário. Ao mesmo tempo, na Câmara do Trono Escura, a figura de Mu estava sentada diante de uma projeção tremeluzente, olhos como estrelas congeladas, fixos na transmissão em andamento. Especialmente aquele homem que arrogantemente declarou guerra ao mundo, Souta Kiryu. Observar as disputas internas entre os grandes piratas aliviou um pouco a tensão de Mu. Uma aliança de Yonko dispersos não era assustadora? O que era assustador era a possibilidade de que eles pudessem realmente se unir e voltar seu poder combinado contra o governo mundial. Ao que tudo indica, Souta Kiryu simplesmente usou alguns truques sujos para forçar esses piratas a uma cooperação temporária. O relacionamento entre eles estava longe de ser sólido, não muito diferente do antigo e lendário pirata Rocks. Se ao menos tivéssemos deixado alguém de guarda na ilha do Deus Demônio, murmurou Santo Nazujuro, com sua intenção assassina brilhando enquanto encarava a tela. Poderíamos ter nos teletransportado de volta para lá agora mesmo e acabado com todos eles. A magia de teletransporte que eles usavam exigia uma coordenada fixa, um ponto de ancoragem marcado. Normalmente, um dos 5 anciãos ia à frente para definir o local, e os outros o seguiam quando a situação assim o exigisse. O motivo pelo qual Imu não compareceu pessoalmente desta vez não foi apenas para evitar exposição durante a transmissão ao vivo. Se ele tivesse se teletransportado para lá, não haveria mais nenhum ponto de ancoragem em Mariejois para trazê-lo de volta. Ele teria ficado preso na ilha do Deus Demônio, forçado a retornar de navio junto com os 5 anciãos. E com o nível atual de caos naquela ilha, até mesmo Imu sentia que havia uma chance de 20 a 30% de cair lá. Esse era um risco que ele não podia correr. Como soberano eterno deste mundo, como poderia ele se permitir arriscar a vida contra piratas imundos? Um vaso de porcelana dourada nunca destoa de um vaso rachado. Afinal, até mesmo Rocks de Shebeck, que certa vez quase rivalizou com a força de Imu, pereceu pelas mãos de outros 2 membros do clã D. Mesmo uma probabilidade de derrota de 1 em 10 era inaceitável. Que esses piratas lutem entre si. Quando inevitavelmente se separarem, o governo mundial poderá esmagá-los 1 a 1 sem pressa. E de fato, os Yonko já estavam em pé de guerra uns com os outros por causa daqueles luxuosos navios de guerra. Se tivéssemos deixado alguém para trás, disse Sente Varkuri friamente, essa pessoa teria sido cercada e morta antes mesmo de ter a chance de ativar o dispositivo de teletransporte. Até mesmo a formação de teletransporte pessoal de Mu foi afetada pela interferência se os 5 anciãos tivessem ficado para trás. Teriam ficado presos na ilha do Deus Demônio e seriam massacrados. Apesar de seus míticos despertares ou a os tornarem extraordinariamente difíceis de matar, e Imu até mesmo os ter abençoado com certos traços imortais, eles ainda eram vulneráveis à pedra do mar e à água do mar. Essa humilhação, infligida a nós por piratas e criminosos desprezíveis, rosnou São Marte, com a voz carregada de intenção assassina, deve ser paga com sangue. Souta Kiryu, o orquestrador desse desastre, merecia a morte, mas o mesmo se aplica aos Yonko que o ajudaram ou se recusaram a partir. Todos devem perecer. Em alto mar, o poder da fruta do tremor continua sendo uma grande ameaça, disse Sente Saturn, sombriamente. Os piratas do Barba Branca não têm território fixo, isso os torna mais difíceis de encurralar. Mas Totuland, ao contrário de Wano, não possui defesas naturais. Ela precisa ser completamente destruída. Seu semblante se contorceu de vergonha. O incidente na Ilha do Deus Demônio foi ainda mais catastrófico do que o incidente no Vale dos Deuses. Ele carregou grande parte da responsabilidade. Se o governo mundial não punisse os Yonko exemplarmente, sua autoridade sagrada ruiria, entrando em um declínio perigoso. Mesmo que Wano esteja protegida por suas barreiras naturais, zombou Saint Mars, eu posso sobrevoá-las. Podemos todos nos teletransportar e apagar Wano do mapa, se for preciso. Ele não tinha intenção de poupar Big Mom ou Kaido, 2 Yonko com territórios permanentes. Suas fortalezas cairiam. Aquele as do punho de fogo, descobri que ele é filho do Roger. Ele também precisa ser eliminado. A voz de São Pedro era como uma lâmina deslizando sobre o vidro. Se Souta Kiryu conseguiu capturar esse punho de fogo para forçar Barba Branca a lutar, então nós mesmos podemos usar Ace para expulsar Barba Branca do Novo Mundo ou forçá-lo a uma batalha decisiva em nosso território escolhido. Um sorriso sinistro se espalhou pelo seu rosto. Um plano para matar Ace e Barba Branca de uma só vez perfeito.
Barba Branca está velho, murmurou São Nazujuro, com os olhos brilhando perigosamente por trás de seus óculos de aros dourados. Seu poder claramente diminuiu. Ele não é mais o monstro que um dia foi. Todos eles tinham visto Barba Branca surgir do nada, e agora o viam definhar. Os 5 anciãos permaneceram intocados pelo tempo, ainda sentados no ápice do poder mundano. Foi assim que o governo mundial sobreviveu durante séculos. Por mais fortes que fossem seus inimigos, todos eles envelheceram. O tempo por si só os enterraria. Mesmo sem mover um dedo, os 5 anciãos poderiam sobreviver a qualquer pirata. Solta Kiryu deve ser aniquilado. Recuperem Vegapunk a todo custo. A voz etérea de Imu ecoou diretamente em suas mentes, fazendo com que os 5 caíssem de joelhos em terror. O rei do mundo havia falado, e sua ira era absoluta. Mesmo que tivessem que vasculhar cada centímetro do mar, encontrariam a base do clã Aratatsu e a apagariam da existência. Na ilha do Deus Demônio, os piratas do Barba Branca estavam envolvidos em uma briga caótica com os piratas das Feras de Kaido enquanto organizavam sua retirada. Agora que Ace havia sido resgatado, a missão deles estava completa. Entretanto, o exército revolucionário estava evacuando civis da ilha, ajudando-os a apreender quaisquer navios de guerra restantes para escapar. As forças remanescentes dos fuzileiros navais, derrotadas e aterrorizadas, fugiram para seus próprios navios e recuaram a toda velocidade. Os revolucionários e piratas não se deram ao trabalho de caçá-los, ambos os lados simplesmente se separaram e se retiraram. Mas no céu, a batalha continuava. Esqueçam os navios, peguem o saque e vão embora. Solta Kiryu gargalhou descontroladamente. Aqueles luxuosos navios de guerra eram apenas um peso morto, atrasando seu próximo objetivo, Impel Down. Seu verdadeiro alvo agora era o Leão Dourado Shiki. Mesmo que Shiki trouxesse esses navios de volta para sua frota de ilhas flutuantes, eles acabariam pertencendo ao clã Aratatsu de qualquer maneira. Ele estava apenas os mantendo em custódia para Solta Kiryu. Kiryu chegou a considerar ajudar Shiki contra Big Mom, para que ele pudesse rebocar aquelas naves. Mas então veio um aviso do Oráculo da Arca. Um dragão carmesim estava se aproximando rapidamente da ilha. Imediatamente Solta Kiryu cancelou o ataque. Todos, saiam daqui! Sob os rugidos furiosos de Shiki e Big Mom, todo o clã Aratatsu embarcou na Arca Oráculo e partiu rapidamente, voando para longe da ilha dos deuses demônios de volta para Grand Line. Enel, o deus do trovão, ficou tentado a lançar outra saudação do trovão sobre a ilha, mas Solta Kiryu o impediu. Não havia tempo a perder. Enquanto Shiki se afastava flutuando com uma frota de navios de guerra capturados, Big Mom o perseguia em sua nuvem de trovão Zeus, gritando por sua parte dos espólios. Enquanto isso, Kaido ainda estava em conflito com Barba Branca, recusando-se a deixá-los recuar facilmente. Quando os piratas ruivos chegaram, a guerra já estava quase no fim. Shanks olhou em volta, mas não havia sinal de Solta Kiryu. Com um suspiro, ele voltou sua atenção para deter o Kaido descontrolado, garantindo que os piratas do Barba Branca pudessem se retirar em segurança da ilha do Deus Demônio. Capítulo 216. A chegada de Shanks, o Ruivo, marcou o inevitável fim da batalha. Kaido, o Imperador das Feras, percebeu imediatamente que a guerra havia terminado. Com uma série de maldições, ele se transformou em sua forma de dragão azul, agarrou King Devildfire e voou para longe da ilha, frustrado. Garra! Que decepção, pessoal! Morgans, o sempre empolgado rei das notícias, gritou em seu microfone de transmissão. O tão aguardado confronto entre Solta Kiryu e os 4 imperadores não aconteceu. O último dos Yonkou, Shanks, o Ruivo, acaba de chegar à ilha, impedindo que a batalha entre Barba Branca e Kaido se intensificasse. Portanto, com a retirada de Kaido, esta guerra monumental chega oficialmente ao fim. Mas espere, parece que descobrimos outro segredo fascinante. Vejam só, pessoal, aquele dragão vermelho voando ao lado dos piratas ruivos? É uma das principais criaturas aéreas de Shanks, um membro crucial de sua frota. Mesmo com Solta Kiryu, o Leão Dourado, Big Mom e Kaido já tendo partido, Morgans não tinha intenção de interromper a transmissão ao vivo. Espectadores, vejam só, esse punho de fogo se tornou o centro das atenções tanto dos piratas do Barba Branca quanto dos piratas do Ruivo. O Aki do Conquistador do Shanks Ruivo é incrível. Ele simplesmente esmagou as algemas de pedra do mar do Ace com as próprias mãos. Este homem, que dizem ser filho do rei dos piratas, Gold Roger, agora recebeu a ajuda de um dos antigos companheiros de tripulação de Roger, Shanks, o Ruivo. Então, o que vocês acham? Será que esse punho de fogo se tornará o verdadeiro herdeiro do rei dos piratas? Ou o próximo capitão dos piratas do Barba Branca? Morgan sorriu, mergulhando o mundo no caos com suas palavras. Barba Branca acabará de declarar guerra aos 5 anciãos para resgatar um jovem comandante de divisão que fazia parte de sua tripulação havia apenas 2 anos. O governo mundial não toleraria essa humilhação. Dado quanto Barba Branca valorizava Ace, era apenas uma questão de tempo até que a pergunta surgisse. Quando o grande pirata finalmente caísse, ele escolheria Marco, a Fênix, seu leal e antigo camarada, ou Ace, o impetuoso recém-chegado, para herdar o Moby Dick e a bandeira de Barba Branca, as ruínas da ilha do Deus Demônio. Após expulsarem Kaido, os piratas do Ruivo e os homens de Barba Branca compartilharam um pequeno banquete improvisado entre as ruínas. Ace, eu não esperava que você fosse filho do Capitão Roger, disse Shanks, genuinamente surpreso, batendo no joelho.
Você me disse que era irmão do Luffy, não me diga que aquele garoto também é filho do Roger? Por uma fração de segundo, a mente de Shanks disparou. Se isso fosse verdade, então passar o chapéu de palha e a fruta da borracha para Luffy teria sido o próprio destino. Essa ideia maluca o fez rir, esquecendo momentaneamente de Solta Kiryu e da destruição de Garlin por ele. Luffy é meu irmão de juramento. Ace gritou rapidamente, balançando a cabeça enquanto suas forças retornavam com a remoção das algemas de pedra do mar. Ele não faz parte daquela linhagem amaldiçoada. Se eu pudesse escolher, jamais reconheceria Roger como meu pai. Shanks piscou, coçando a cabeça. Ah, entendi. Por um segundo pensei. Ele soltou uma risada sem graça enquanto Ben Beckman revirava os olhos em silêncio. Para ser justo, não era uma suposição absurda. Quando Ace visitou os Piratas do Ruivo pela primeira vez, ele nunca esclareceu se Luffy era seu irmão biológico ou não. Mesmo nas histórias originais, quando Empório Ivankov viu que Luffy e Ace eram irmãos, ele também presumiu que Ace era filho de Dragon. Mesmo assim, continuou Shanks, inclinando-se para mais perto, já que você é filho de Roger. Você já pensou em... Já chega, pirralho ruivo. A voz trovejante de Barba Branca ecoou pela costa, interrompendo. Ace agora é meu filho, meu segundo comandante de divisão. Shanks paralisou, percebendo que havia tocado num ponto sensível. Antigamente Roger havia roubado o segundo comandante de Barba Branca, Kozuki Oden. Agora, numa reviravolta do destino, o próprio filho de Roger assumiu esse mesmo posto, pagando o preço que o destino lhe reservou. O que vai e volta? O velho titã do mar não poderia estar mais feliz. Seu próprio sangue e carne agora o chamavam de velho. E na verdade, Barba Branca já tinha planos para Ace. O jovem havia despertado o Haki do Conquistador, algo que Marco não possuía. Ace tinha o potencial para herdar sua vontade, seu poder e seu trono. Capitão Shanks, disse Ace seriamente, encarando-o. Eu nunca vou reconhecer aquele desgraçado do Roger como meu pai. Meu único velho é o Barba Branca. Vou ajudá-lo a se tornar o novo rei dos piratas. Certa vez, Ace compartilhou o sonho de Luffy, tornar-se o rei dos piratas. Mas depois de 2 anos sob os cuidados de Barba Branca, sentindo pela primeira vez o amor de um pai, esse sonho mudou. Agora, ele queria ver Barba Branca superar a lenda de Roger, tornar seu pai o rei dos mares e se libertar da sombra amaldiçoada do nome de Roger. A expressão de Shanks suavizou-se. Ace, você... Ele soltou um longo suspiro. Em Ace, ele viu um reflexo de si mesmo, um homem que negava sua própria linhagem. Ele também havia rejeitado seu pai, o dragão celestial Figarlan Garlin, e a crueldade dos chamados deuses do mundo. Assim como Ace cresceu ouvindo o mundo amaldiçoar Roger, Shanks cresceu ouvindo histórias sobre a arrogância e a maldade dos dragões celestiais. Eles eram iguais em espírito. Mas havia uma diferença crucial. A convicção de Ace vacilou, enquanto a determinação de Shanks já havia se transformado em aço. Barba Branca, disse Shanks finalmente, após um longo silêncio. Não desperdice o talento desse garoto. Ele não pressionou Ace mais. No fundo, acreditava que outro herdaria o legado de Roger, o garoto chamado Luffy. Barba Branca grunhiu desembainhando seu bisento Murakumojiri e encarando o pirata ruivo. Seu pirralho, não me diga como criar meus filhos. Ele bufou com desdém. Shanks podia até ter se tornado um Yonkou agora, mas para Barba Branca, ele sempre seria o garoto imprudente do navio de Roger. Mesmo assim, ele já estava treinando Ace para ser um verdadeiro capitão, um homem digno de comando. Caso contrário, jamais teria permitido que Ace perseguisse Teas por conta própria. Shanks deu uma risadinha e ergueu as mãos em sinal de rendição. Tudo bem, então vamos embora. Dito isso, ele e sua tripulação montaram no dragão vermelho e voaram em direção à sua nave principal. Uf! Aquele pirralho, murmurou Barba Branca, observando os piratas do Ruivo desaparecerem na distância. Mesmo assim, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele respeitava o menino. Se ao menos alguns de seus próprios filhos fossem tão determinados e capazes quanto Shanks. Ele se virou para seus homens. Vamos lá, rapazes. Sim, velho. Os comandantes de divisão rugiram em uníssono. Eles haviam conseguido. Ace estava a salvo. Embora não tivessem conseguido capturar o traidor Teas e tivessem perdido irmãos em batalha, a missão ainda era uma vitória. O poderoso Moby Dick logo zarpou, deixando para trás a ilha marcada por cicatrizes. Entretanto, o exército revolucionário permaneceu no local, auxiliando os civis sobreviventes antes de se preparar para também se retirar. Garra! Caros telespectadores, encerramos nossa transmissão ao vivo. A voz de Morgan soou novamente transbordando entusiasmo. Obrigado a todos por assistirem. Para aqueles que perderam o evento ao vivo, não se preocupem, os jornais de amanhã trarão todos os detalhes. E mais informações exclusivas serão divulgadas nos próximos dias. Fiquem ligados. Com isso, a imagem na tela do transponder desapareceu, ficando completamente branca. A guerra na Ilha do Deus Demônio havia chegado ao fim. Capítulo 217. O que o mundo não sabia era que depois de Solta Kiryu deixar o campo de batalha da Ilha dos Deuses e Demônios, ele já estava a caminho de sua próxima guerra. Ninguém poderia imaginar que após o fim de uma batalha massiva contra o governo mundial, a tripulação de Kiryu, os piratas Ira do Dragão, não retornaria ao seu próprio território para descansar ou consolidar suas conquistas. Em vez disso, eles já estavam de olho em outra instituição do governo mundial fortemente fortificada. Ei! Essa guerra foi insana. Gekko Moria estava tão empolgado que praticamente dançava no convés.
Com movimentos ágeis ele enfiou uma sombra no cadáver de São Figar Langarin, transformando-o em um zumbi. Perto dali jazia o corpo partido ao meio de São Mameyer Fortret, que fora morto instantaneamente por dragão. Uma vez reparado, esse corpo também serviria como outro poderoso zumbi. Entre os cadáveres espalhados estavam os de São Klein, decapitado por Law após uma feroz batalha com Kuma, e de São Corneifif, cujos ossos foram quebrados pelos golpes de Kuma antes de ser capturado. Apenas São Tommy Laigon, que fora reduzido a pedaços pela Imperatriz Pirata, não tinha mais corpo para ressuscitar. Todos os dispositivos de rastreamento deles foram apagados? Perguntou Souta Kiryu calmamente. O papel vital não era uma preocupação. Uma vez que alguém morresse, o papel vital correspondente se queimaria até virar cinza sozinho. Tudo verificado e removido, responderam Trafalgar Law e o Serafim Churado em uníssono. Churado, o mestre em armamento e agora meio cientista, possuía uma inteligência notável. Ei. Se eu conseguir pôr as mãos em algumas sombras poderosas dentro de Impel Down, Moria riu alegremente, então seremos capazes de recriar toda a força desse tal Comandante Cavaleiro Divino. Claramente, ele estava ansioso pelo iminente ataque a Impel Down. Como um dos mais antigos Shichibukai, senhores da Guerra do Mar, Moria já era um pirata notório muito antes da execução do rei dos piratas Golden Roger. Ele conhecia bem os monstros lendários aprisionados naquela fortaleza submarina. Redfield, o Conde Vermelho, Wold, o Destruidor de Mundos, e Barret, o Herdeiro do Diabo. Mesmo aqueles de fama um pouco menor, como Caçador da Lua Crescente, Rei Tirano, Navio de Guerra Gigante, Rei Okama e Quebra-Crânios. Eram todos nomes aterrorizantes por si só. Se o dragão descobrir que nosso capitão está de olho em Impel Down, ele com certeza virá correndo, disse Lafitte com um sorriso travesso. Dessa vez, Souta Kiryu não informou ninguém, nem mesmo Kaido nem mesmo Dragon. Ele pretendia devorar todos os espólios de Impel Down para si. Até mesmo Empório Ivankov e Inazuma, o comandante e o vice-comandante da divisão Grand Line do Exército Revolucionário, teriam que deixar uma amostra de seu sangue antes de serem libertados. Isso só aconteceu graças ao favor de Kuma. Caso contrário, até mesmo o próprio dragão poderia ter sido solicitado a pagar um resgate. Afinal, tanto o usuário da fruta Or quanto o usuário da fruta Snip eram combatentes de alto escalão com habilidades impressionantes. E Ivankov, apesar de toda a sua excentricidade, não era fraco. Ele era capaz até mesmo de trocar alguns golpes com o próprio Akainu Sakazuki. Ele não temia nem almirantes nem imperadores. Mesmo quando a derrota era certa, ele se mantinha firme e lutava. Enel, certifique-se de que o bloqueio de sinal desta vez seja perfeito, instruiu Kiryu. Impel Down não é tão grande quanto a Ilha dos Deuses e Demônios, deve ser mais fácil bloquear todos os sinais. Mas não sabemos se a rede de Dendenmushi nas profundezas do 6º nível consegue transmitir através da água do mar até Marineford. De qualquer forma, esta batalha precisa ser rápida e decisiva. Afinal, os 5 anciãos e Akainu já haviam retornado à Terra Santa de Marejois, eles poderiam enviar reforços a qualquer momento. Entendido, respondeu o deus do trovão Enel com indiferença casual. Durante a batalha anterior, ele havia lutado um contra São Pleses e quase o derrotado. Com mais tempo, Enel estava confiante de que poderia ter derrotado aquele cavaleiro divino sozinho. Souta Kiryu calculou silenciosamente quanto tempo levaria para os 5 anciãos voarem de Marejois até Impel Down, localizada nas profundezas do Cinturão da Calma. Mesmo para São Marte, o ancião que podia se transformar no pássaro monstruoso Izan verdadeiro céu, levaria pelo menos 1 ou 2 horas. Marineford, Enies Lobby e Impel Down formavam um triângulo de autoridade. As distâncias entre Marineford e os outros 2 locais eram aproximadamente as mesmas. Os navios da marinha levavam de 1 a 2 horas para chegar a Enies Lobby, aproveitando as correntes marítimas especiais, e pouco mais de 30 minutos para alcançar o arquipélago de Sabaldi. Mas a viagem de Marineford a Impel Down, através da região calma e sem vento conhecida como Cal Belt, levava quase 3 horas, provavelmente devido à ausência de correntes naturais. Durante a guerra de Marineford, os navios de escolta partiram ao amanhecer para resgatar Firefish e Ace de Impel Down. Chegaram por volta das 9 da manhã, receberam Ace de Magellan e retornaram ao meio-dia para iniciar a transmissão pré-execução. A execução oficial estava marcada para as 3 da tarde, mas as forças de Barba Branca apareceram antes, iniciando a guerra prematuramente. A luta foi tão intensa que Sengoku quase ordenou a execução de Ace antes das 3 horas, mas ele foi salvo por Luffy do Chapéu de Palha. Menos de meia hora depois, Ace foi morto por Akainu. Dentro de mais 1 ou 2 horas, o próprio Barba Branca caiu após um confronto com Akainu e a tripulação de Barba Negra. Quando os piratas ruivos chegaram para pôr fim à guerra, o sol ainda não havia se posto. Em outras palavras, toda a guerra Paramount durou apenas algumas horas, de 1 ou 2 da tarde até por volta das 5. Comparado ao suposto duelo de 5 dias entre Ace e Jinbe ou a batalha de 10 dias entre Akainu e Aokiji, este foi notavelmente curto. O mesmo aconteceu com a batalha da Ilha dos Deuses e Demônios, ela durou pouco mais de 1 tarde. Isso só comprovou que o verdadeiro combate de vida ou morte não se prolongava por dias ou noites. Aqueles chamados duelos de vários dias, como Ace contra Jinbe, eram brincadeira de criança em comparação. Até mesmo Akainu e Aokiji provavelmente passaram os primeiros dias apenas se estudando antes de lutarem a sério nas horas finais.
Quanto à batalha de 3 dias e 3 noites entre os piratas de Barba Branca e Roger, aquela foi mais próxima de um confronto amistoso, sem baixas. E eles até trocaram suprimentos depois. Talvez fosse isso que o Leão Dourado Chiqui queria dizer quando zombou de tais lutas, chamando-as de brincadeiras de criança. Em guerras reais como em Marineford, Dracula e Miel derrotou Jimbe em segundos, Jimbe esmagou Moria com a mesma rapidez. Akainu matou Ace em instantes e depois lutou contra Barba Branca até a morte. Foram batalhas limpas e decisivas, sem duelos intermináveis, sem lutas prolongadas. As verdadeiras batalhas foram travadas com vidas em risco. Até mesmo Kaido, com seus poderes míticos de Zoan e linhagem Oni, havia sido exaurido pelos ataques combinados dos 9 bainhas vermelhas. Yamato e as tripulações da Supernova. Da manhã à noite mal passou um dia, e ele já estava ofegante. Nem sua resistência monstruosa nem seus poderes míticos poderiam suportar esse tipo de desgaste. Foi por isso que Sota Kiryu sempre preferiu uma guerra rápida e decisiva, terminar a luta o mais rápido possível. Sem joguinhos. Sem impasses prolongados. Se ele pudesse vencer, matava. Se não pudesse, recuava. Era simples assim. Enquanto a Arca do Testamento cruzava os céus em alta velocidade, impulsionada pelos Float e pelas frutas Pau-Pau, para retornar rapidamente da Ilha dos Deuses e Demônios à Grand Line, os reforços do quartel-general da Marinha também estavam a caminho da mesma ilha. Mas com o fim da transmissão ao vivo de Morgans, Sengoku e suas forças tinham pouca motivação para continuar. Os imperadores, os piratas Ira do Dragão e o exército revolucionário já tinham fugido. Qual era o sentido de ir lá agora? Ainda assim, eles precisavam fazer a viagem para resgatar os fuzileiros navais sobreviventes, recolher os corpos dos dragões celestiais mortos e recuperar quaisquer navios de guerra que os piratas Ira do Dragão ainda não tivessem apreendido. Assim, enquanto o resto do mundo começava a respirar novamente, Sota Kiryu e sua tripulação já estavam de olho em sua próxima conquista, a grande prisão no fundo do mar, Impel Down. Capítulo 218. No dia seguinte, a arca oratória dos piratas Kiryu ainda cruzava os céus, enquanto a frota da marinha avançava firmemente pelo mar aberto em direção ao campo de batalha da Ilha Deus Demônio. Até mesmo figuras lendárias como Leão Dourado, Big Mom e Kaido estavam recuando para seus respectivos territórios. No entanto, os Morgans, do Big News, já haviam cumprido sua missão. Seus jornais foram impressos e distribuídos, voando pelo mundo nas asas dos pássaros da notícia. Afinal, nem todas as ilhas estavam equipadas com um transmissor capaz de transmitir batalhas ao vivo. Apenas as nações ricas, territórios estratégicos e os reinos ou organizações criminosas mais poderosos haviam testemunhado o desenrolar da guerra cataclísmica do dia anterior em tempo real. Para todos os outros, as ilhas comuns, o povo comum, os jornais ainda eram a única maneira de se informar sobre os maiores acontecimentos do mundo. Tomemos como exemplo, por exemplo, a tranquila vila de Windmill Village no East Blue. Um lugar pequeno e tranquilo, sem caracóis com transponder, sem sinal, apenas o som do mar e o farfalhar do papel. Dentro de uma taverna modesta, um grito quebrou a calma da manhã. Ace, é filho do rei dos piratas, Roger. O chefe da aldeia e Makino, a gentil dona da taverna, ficaram boquiabertos, em choque. Eles nunca souberam a verdade sobre a linhagem de Ace. Mas Luffy e a bandida da montanha Dadan sabiam. Eles guardaram esse segredo por anos. 4 imperadores. 5 anciãos. O que são todas essas coisas? Ah, é o Ace. E o Shanks também. Uau, incrível. Eles voltaram à primeira página. Luffy virou o papel em suas mãos como um macaco examinando uma fruta estranha, virando-o de cabeça para baixo e de lado até encontrar o que queria. Luffy, disse o chefe da aldeia gravemente, Shanks, o Ruivo, é um dos 4 imperadores, os governantes marítimos mais poderosos abaixo do próprio rei dos piratas. São homens aterrorizantes. Estou lhe dizendo, esqueça essa bobagem de se tornar o rei dos piratas. Mas Luffy o ignorou completamente. Nem mesmo os punhos de Garp conseguiram fazê-lo recobrar o juízo, o velho chefe certamente não tinha a menor chance. Então eu preciso derrotar o Shanks para me tornar o rei dos piratas? Luffy franziu a testa por meio segundo antes de sorrir novamente. Ele simplesmente teria que competir de forma justa como fez com Ace. Makino sorriu suavemente, segurando cartas de recompensa de Shanks. A recompensa de Shanks ultrapassa 4 bilhões de berries, Luffy. Você vai ter que trabalhar duro se quiser alcançá-lo. 4 bilhões. Isso é incrível. Os olhos de Luffy brilharam. A recompensa do Ace era de 550 milhões, certo? Isso significa que Shanks poderia derrotar 7 ou 8 Aces. Ele já estava sonhando acordado com sua primeira recompensa, imaginando quão alta ela seria quando finalmente zarpasse. Enquanto isso, do outro lado do East Blue, Nami e Nojiko olhavam fixamente para o mesmo jornal, enquanto Karina, já na Grand Line, havia comprado seu exemplar de um pássaro jornaleiro. Todos eles ficaram abalados pelas ações de Sota Kiryu, um homem ousado o suficiente para declarar guerra ao próprio governo mundial e massacrar inúmeros dragões celestiais. Eles ainda se lembravam do aviso dele. Não revelem nenhuma ligação comigo. Se o fizerem, atrairão a morte sobre si mesmos. Mesmo assim, eles não conseguiam deixar de admirá-lo, um homem que havia declarado guerra aos governantes supremos do mundo. Em todas as ilhas, os civis tremiam ao ouvir as notícias da guerra. Mesmo aqueles que presenciaram a batalha ao vivo estavam vidrados no jornal de Morgans em busca de mais detalhes.
3 dias depois, o homem mais procurado do mundo. A grande notícia de Morgans continuou a se espalhar, desta vez acompanhada por um novo lote de cartazes de recompensa recém-lançados. Esse homem, ele é um monstro. Na vila de Windmill, o chefe estremeceu ao desenrolar a mais recente lista de recompensas. Um sorriso terrivelmente feroz o encarava, o rosto de Solta Kirill, flagrado em meio a uma gargalhada enquanto decapitava São Figar Langarin, o matador de deuses, Solta Kirill. Abundância, 8,8 bilhões de bagas. Status, o criminoso mais perigoso do mundo. Após a guerra entre as Ilhas dos Deuses e dos Demônios, a recompensa por Solta Kirill disparou de 3 bilhões para impressionantes 8,8 bilhões. O aumento foi tão absurdo que sua recompensa agora superava até mesmo a do Rei dos Piratas e dos 4 Imperadores, sendo maior que os próprios 5,5648 bilhões de Gold Roger. Esse foi o preço por matar Figar Langarin e massacrar os dragões celestiais. O governo mundial confirmou que Solta Kirill foi o mentor de todo o incidente na Ilha dos Deuses Demônios, o verdadeiro orquestrador da guerra. O ódio dos dragões celestiais por esse experimento desonesto não conhecia limites. Se os 5 anciãos não tivessem intervido, os dragões teriam multiplicado sua recompensa por mais de 10 bilhões de bagas. Para se ter uma ideia, em apenas 2 anos desde que zarpou, Solta Kirill se tornou o homem mais procurado do mundo inteiro. O público ficou sem palavras. Até mesmo os 4 imperadores ficaram atônitos com sua ascensão. Entretanto, a Marinha divulgou sua própria versão da recompensa. A foto que restou foi a de Solta como detento em Punk Hazard, com a etiqueta do experimento visível em seu pescoço. Assunto número 88, Solta Kirill. Abundância, 8,8 bilhões de bagas. Capturar ou matar, sem restrições. A tripulação do dragão demônio. O restante da tripulação de Kirill também havia presenciado aumentos assustadores. Tirano Bartolomeu Kuma, 3,096 bilhões de bagas. Sua recompensa anterior era de 1,296 bilhão, o que significa que aumentou em 1,8 bilhão de uma só vez, entrando diretamente no nível de recompensa do Imperador. Como havia derrotado mais dragões celestiais do que qualquer outro, com exceção do próprio Kirill, e seus métodos eram brutalmente eficientes. Enquanto Kirill havia esmagado mais de 100 dragões detonando-os nas mandíbulas do verme da areia da morte, Kuma enlouqueceu a bordo de um luxuoso navio de guerra, massacrando dezenas deles até não restar um único cadáver intacto. Os 5 anciãos haviam deliberadamente limitado sua recompensa abaixo do nível dos 4 imperadores. Caso contrário, as famílias dos dragões celestiais teriam reunido suas riquezas para elevar as recompensas de toda a tripulação de Kirill a valores astronômicos. Imperatriz Pirata e Boa Hancock, 1,659 bilhão de berries. Ainda nominalmente uma senhora da Guerra do Mar, nem mesmo o governo mundial havia percebido quando ela se juntou à tripulação de Kirill. Mas quando atacou, ela executou mais de 10 dragões celestiais em um instante. Foi um golpe devastador para a credibilidade do próprio sistema Warlord. Agora, até mesmo se Shichibukai restantes Miel, do Flamingo, Jimbe, sentiam um peso arrepiante pressionando-os. Quer fosse o governo mundial ou a tripulação de Kirill atrás deles, o resultado seria o mesmo. Eles não conseguiriam escapar da morte. Cirurgião da Morte, Trafalgar Law e 500 milhões de bagas. Xerife Demônio Lafitte, 442,2 milhões de bagas. Dragão Espada, nome verdadeiro desconhecido, 300 milhões de bagas. Durante a guerra entre as Ilhas dos Deuses e dos Demônios, Lafitte e Vaipa mataram um dragão celestial cada um, o que lhes rendeu aumentos significativos em suas recompensas. Mas aos olhos dos 5 anciãos, esses 3 eram meros peixes pequenos em comparação com Kirill, oportunistas que mataram dragões apenas porque os verdadeiros monstros, Kuma e Hancock, já haviam rompido as linhas inimigas. Quanto a Enel e Jeco Moria, suas recompensas permaneceram inalteradas. Eles não derrotaram nenhum oponente importante nem mataram um único dragão celestial. Contudo, Crocodile recuperou seu status de alvo de recompensa. O governo mundial restabeleceu seu preço em 665 milhões de berries, superando até mesmo os atuais 620 milhões de Moria. Para o governo, a mensagem era clara: Moria não valia nada. Capítulo 219. O Arc Machine cruzou os céus em alta velocidade, retornando a Grand Line a uma velocidade incrível. Não houve tempo nem para receber os jornais mais recentes. Se Enel soubesse que sua recompensa não havia sido aumentada, provavelmente explodiria de raiva ali mesmo, naquele instante. Se ele soubesse que matar um dragão celestial fazia a recompensa aumentar tão rapidamente, jamais teria perdido tempo duelando com Cent Prazes. Naquele momento, a Arca Machine já havia retornado à Grand Line, cruzando para o Cal Belt e seguindo diretamente em direção à lendária prisão subaquática, Impel Down. Antes de os piratas Ira do Dragão destruírem Enies Lobby, encontraram entre os seus despojos um log pose permanente apontando diretamente para Impel Down. E mesmo que não o tivessem feito, Solta Kirill teria forçado aquele traidor Spandam a entregar pessoalmente um mapa e uma localização permanente da prisão. As principais forças da Marinha estão todas posicionadas na região central do Novo Mundo. Elas não representam nenhuma ameaça por enquanto, disse Solta com um sorriso. Quem pode causar problemas são Akainu em Marineford e os 5 anciãos estacionados em Mary Geoise. Portanto, esta batalha deve terminar rapidamente. Sem hesitação. Um sorriso selvagem surgiu nos lábios de Solta enquanto ele dava suas ordens aos berros.
Com a capacidade de voar, a chamada barreira natural do Cinturão da Calma e seus monstruosos reis do mar não passavam de uma piada. Paredes de aço? Defesas impenetráveis? Isso já não existia aos seus olhos. Nem mesmo os guardiões mais fortes de Impel Down, Magellan e Shiryu, seriam capazes de enfrentar o poder dos piratas Ira do Dragão agora. Além disso, Shiryu talvez nem estivesse mais livre. Pelo que Sota sabia, o homem já poderia ter sido condenado à morte por massacrar prisioneiros por diversão, talvez estivesse encarcerado nas profundezas do nível 6, o Inferno Infinito. Mas Sota duvidava que Magellan fosse capaz de matar um subordinado tão poderoso. Uma sentença de morte com suspensão condicional da pena, provavelmente apenas um aviso para forçar Shiryu a se conter. Não que tenha funcionado. Shiryu nunca se importou com dever ou justiça. Tudo o que lhe importava era a emoção de matar. Se ele tivesse a chance, trairia Impel Down sem hesitar, eliminando até mesmo seus próprios camaradas apenas pelo êxtase do derramamento de sangue. Conforme a Arca Machine se aproximava de Impel Down, o sorriso de Sota se alargou. Mesmo que alguns piratas poderosos se recusassem a se juntar a ele, suas Akuma no Mi, fatores de linhagem sanguínea e potencial genético eram recursos que ainda podiam ser explorados e aprimorados por meio de modificações se necessário. Mesmo que Shiryu ainda não esteja preso, isso não mudará o destino de Impel Down. Sota cerrou os punhos, os olhos brilhando de ambição ao anunciar a chegada deles. Chefe Deus, podemos começar? Bem acima da enorme prisão, Enel umedeceu os lábios, a eletricidade crepitando por seu corpo enquanto falava, a sede de batalha pulsando em seus olhos. Ele estava ansioso para ver se aquela prisão lendária abrigava alguém digno de desafiá-lo. Preparem os antídotos desenvolvidos por Vegapunk. Certifiquem-se de ter seus dentes de leão de cristal de sangue e máscaras de gás à mão. Vamos começar. A voz de Sota ecoou pela arca. Ao seu sinal, Enel ativou a gaiola de raios que bloqueou todos os sinais da Endenmushi na área. Uma onda de relâmpagos atingiu os sistemas da Arca Machine quando Enel liberou seu poder. Uma enorme cúpula de raios desceu, envolvendo todo o primeiro andar de Impel Down em um campo elétrico cintilante. Sair. Sota foi o primeiro a saltar. Seu corpo se metamorfoseou no ar, transformando-se em um dragão carmesim, seu Haki do Conquistador explodindo em uma onda avassaladora que se chocou contra a prisão. Em questão de segundos, a maioria dos guardas e carcereiros do primeiro andar desmaiou, inconsciente sob o peso de sua pura força de vontade. Quem está aí? Um carcereiro trêmulo gritou, agarrando sua arma. Mas antes que pudesse piscar, um homem sem camisa com lóbulos de orelha compridos, apareceu diante dele, com olhos frios e inexpressivos que o fitavam profundamente. R. Raiden, hein? Enel. O carcereiro mal conseguiu gaguejar o nome antes que um raio o obliterasse. Num instante, inúmeros arcos de eletricidade percorreram os corredores, eletrocutando todos os guardas conscientes que ainda estavam de pé. Enquanto isso, nas piscinas ferventes abaixo, onde os prisioneiros eram purificados antes do encarceramento, aqueles que haviam sido nocauteados pelo Haki de Sota se contorciam e se debatiam sob a água escaldante, tentando instintivamente subir para respirar. Enel e Jeco Moria os observavam friamente, enquanto Lafitte ria baixinho, com um sorriso sinistro se alargando. Apenas Bartolomeu Kuma se mexeu, retirando os prisioneiros inconscientes da água fervente e jogando-os de lado sem dizer uma palavra. Hehehe. Só a palavra batismo já os deixa fervendo a 100 graus. Impel Down faz as prisões do West Blue parecerem creches. Lafitte deu uma risada suave. Esse tipo de crueldade era exatamente o seu estilo, nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia. Há um elevador grande aqui, observou Sota. Ele leva diretamente ao nível 4, o Inferno Ardente, e se conecta ao escritório do diretor. Bege, você fica com as 3 unidades Serafim e os pacifistas. Lafitte e Aquino, vocês o ajudarão. Avancem do nível 1 ao nível 4, matem todos os guardas, todas as feras, todos os carcereiros. O resto de vocês comigo. Nós cuidaremos de Magalhães, o próprio monstro que usa veneno. Entendido. Os piratas Ira do Dragão se dividiram em 2 equipes de ataque, cada uma se movendo com precisão letal. Quando Capone Bege e seu esquadrão invadiram o Inferno Carmesim do nível 1, sua presença foi imediatamente detectada pelo sistema de vigilância Dendenmushi. Sirenes soaram por toda a prisão, enquanto alarmes sonoros ecoavam da sala de controle do 4º nível. Ahahaha! Todos os prisioneiros aqui têm recompensas a partir de 10 milhões de berris. Bege rugiu, com um charuto entre os dentes. Mas vocês, fracotes, não servem nem para serem soldados rasos nos Piratas de Dragão Selvagem. Invadir Impel Down, algo que ele jamais sonhara em fazer. Agora era realidade. E a parte mais chocante. Foi absurdamente fácil. A tal fortaleza de ferro do mar estava desmoronando diante deles. Quem são vocês? Libertem-nos. Por favor, eu servirei vocês para sempre se me deixarem sair. O Inferno Carmesim mergulhou no caos. Os detentos gritavam, batendo nas celas enquanto a invasão lançava o nível em total pandemônio. Seus gritos atraíram a atenção dos gorilas azuis, das aranhas venenosas e de esquadrões de guardas armados. Ahahaha! Matem todos eles! A voz de Bege ecoou em meio ao caos. Suas tropas mafiosas, 10 pacifistas e 3 serafins desencadearam o inferno. O som dos tiros ecoou. Explosões rasgaram as paredes carmesins.
Guardas foram dizimados por metralhadoras e aniquilados pelos canhões laser dos pacifistas. O caminho Deva de Solta desferiu um golpe com a lâmina negra Shuzui, seu soco vibrando com uma aura violeta que esmagou gorilas azuis e aranhas venenosas contra o chão. Seu caminho humano flutuava acima, empunhando Ema e Totsuka no Tsurugi, liberando arcos gêmeos de energia de espada que cortavam tudo à vista. Enquanto isso, seu Azura Pass empunhava a espada amaldiçoada Sandai Kitetsu em uma mão e uma metralhadora estrondosa na outra, dizimando tudo que se movia. Tão forte! Monstros! Os prisioneiros se encolheram em suas celas, horrorizados com a enorme escala da destruição. Muito bem, qualquer um com o poder de uma Akuma no Mi, dê um passo à frente, disse Lafitte, girando sua bengala espada elegantemente enquanto caminhava pelo corredor como um ator no palco. Talvez vocês conquistem um lugar em nossos supremos piratas Ira do Dragão. E qualquer um que seja corajoso o suficiente para amaldiçoar os dragões celestiais em voz alta, também será bem-vindo à nossa consideração. Capítulo 220. As declarações suaves e arrepiantes de Lafitte ecoaram pelos corredores carmesins, separando rapidamente os usuários de Akuma no Mi daqueles ousados o suficiente para desafiar o governo mundial. Entretanto, os 3 caminhos de Solta Kiryu e os pacifistas já haviam descido ao inferno das bestas do segundo nível. Este nível aprisionava criminosos com recompensas que variavam de 20 a 30 milhões de berris, guardados por criaturas monstruosas, leões com rosto humano, esfinges, pássaros basiliscos gigantes, escorpiões venenosos, louva a Deus e hipopótamos de rio de tamanho imenso. Mas essas criaturas representavam uma ameaça apenas para piratas que valiam algumas dezenas de milhões. Contra os serafins e pacifistas, elas não duraram nem um único movimento. Afinal, mesmo um pacifista comum poderia derrotar uma supernova que valia mais de 100 milhões. E os serafins eram muito mais poderosos que isso, verdadeiras armas de guerra. Eliminar os 3 primeiros níveis de guardas e carcereiros foi praticamente sem esforço. Ao mesmo tempo, Solta e sua elite pegaram um enorme elevador central direto para o nível 4, o Inferno Ardente. Os alarmes disparados no nível 1 já haviam sido detectados pela sala de monitoramento no nível 4. A chefe dos guardas, Sadi-chan, imediatamente ordenou que 4 bestas carcereiras avançassem para conter o motim. Mas antes que pudessem avançar, deram de cara com os piratas Ira do Dragão. A aura sufocante da tripulação de Solta chamou imediatamente a atenção do diretor Magellan e do carcereiro-chefe Shiryu da Chuva. 60 milhões de volts, Dragão do Trovão. Enel nem hesitou, 5 dragões colossais de relâmpago rasgaram o ar, atingindo as 4 bestas carcereiras e Sadi-chan com uma força devastadora. Flecha escrava. A Imperatriz Pirata seguiu imediatamente. Na esteira do relâmpago de Enel, sua flecha caiu sobre as bestas, transformando instantaneamente seus corpos carbonizados em pedra, selando seu despertar Zoan e regeneração antes mesmo que pudessem reagir. Um golpe. Aniquilação instantânea, brutal, decisivo e absoluto. Então, ouviu-se o som de passos rápidos. Um homem com uniforme de guarda prisional apareceu, com os olhos arregalados em descrença. Os piratas Ira do Dragão? Uma voz grave e rouca ecoou atrás dele, carregada de choque. Nenhum deles esperava que os piratas Ira do Dragão chegassem a Impel Down tão pouco tempo depois do incidente na Ilha Shintora. Ele é Shiryu da Chuva. Estou surpreso que Magalhães ainda não tenha te jogado numa cela, mas isso não é grande coisa. Solta deu um sorriso irônico. Ver Shiryu não o surpreendeu. Afinal, Luffy nem sequer tinha zarpado ainda. A guerra de Marineford ainda estava longe. Fazia todo sentido que Magellan ainda não tivesse aprisionado Shiryu. O que você está falando? O olhar perigoso de Shiryu se intensificou. Seu conflito de longa data com Magellan não era segredo entre os funcionários da prisão. Então, como esse homem que estava nos mares havia apenas 2 anos, sabia tanto sobre os assuntos internos de Impel Down? E como eles tinham viajado da Ilha Shintora para Impel Down tão incrivelmente rápido, já tendo alcançado o 4º nível? Se eu não tivesse aparecido, disse Solta calmamente, você logo teria sido condenado à morte por Magalhães por massacrar prisioneiros, para seu próprio divertimento. Shiryu ficou paralisado por uma fração de segundo. Antes que pudesse processar as palavras, Solta acenou com a mão. Ataque. Enel foi o primeiro a atacar, um relâmpago rasgando o ar. Chocado com as palavras de Solta, mas sem querer demonstrar fraqueza, Shiryu desembainhou sua espada amaldiçoada Tempestade, e confrontou o deus do relâmpago de frente. Nesse momento, o diretor Magellan, o vice-diretor Aniabal, o subchefe Domino e o comandante da prisão Saldiat chegaram perto da área do elevador. Solta Kiryu. Os olhos de Magalhães se arregalaram em descrença ao ver toda a força dos piratas Ira do Dragão reunida diante dele. Rápido! Avise o quartel-general dos fuzileiros navais, gritou ele para o oficial de comunicações. Mas Solta não lhes deu chance. Seu Aqui do Conquistador irrompeu mais uma vez, relâmpagos negros dançaram pela câmara, nocauteando instantaneamente os guardas mais fracos e os operadores de Dendemushi. Então seu corpo se transformou no de um meio-dragão carmesim, com escamas pulsando com padrões venenosos. Aqui girando ao seu redor em ondas de energia do armamento e do Conquistador enquanto ele atacava Magellan. TCH gigante venenoso. Magellan gritou, transformando-se em sua forma de ataque característica, mas a pressão de Solta era monstruosa. Bum! O gigante venenoso de 30 metros de altura se despedaçou com um único soco imbuído de Aqui, lançando o próprio Magellan para trás.
que se chocou contra o chão de pedra derretida. Ao redor deles, os oficiais dos piratas Ira do Dragão moviam-se como um só. A Imperatriz Pirata atacou novamente, petrificando Sad-chan num instante. Bartolomeu Kuma surgiu atrás de Hannibal num instante, e sua palma enorme esmagou o vice-diretor contra a parede com uma força capaz de quebrar ossos. Hannibal cuspiu sangue e desabou, impotente. Ele não conseguiu suportar nenhum golpe do tirano. Hehehe, arma sombria. Em seguida, Gekko Mori atacou, forçando o Domino a recuar com sua saraivada de projéteis sombrios. Crocodile seguiu em frente, sua enorme lâmina de areia cortando Saldiat, desidratando-o e transformando-o em um cadáver ressequido em segundos. Parece que não me resta mais nada para fazer, disse Trafalgar Law casualmente, desaparecendo para cortar as comunicações externas da prisão. Ei, guardem alguns para mim, gritou Gevel Ribone, avançando em direção a um grupo de guardas de elite ainda conscientes. Você é imune ao meu veneno? Os olhos de Magellan se arregalaram em horror enquanto Souta avançava, completamente imune às toxinas roxas que se espalhavam. Todo o nível estava envolto em uma nuvem venenosa, densa o suficiente para matar a maioria dos piratas de alto escalão em minutos, ainda assim. Souta atravessava como se fosse ar. Sem o seu veneno, você não tem muito a oferecer em combate corpo a corpo, zombou Souta, socando o abdômen de Magellan. Magellan cambaleou para trás, tossindo sangue. Souta prosseguiu com o ataque implacavelmente, golpeando o guardião exausto até derrubá-lo no chão. A verdade é que a força de Magalhães era impressionante para alguém com tão pouco tempo para treinar. Devido à toxicidade de sua fruta, ele sofria de grave intoxicação digestiva, passando 10 horas por dia em diarreia constante. 8 horas dormindo e mais algumas apenas se recuperando. Ele mal tinha 4 horas de trabalho efetivo por dia. Mesmo assim, desenvolver sua Doku no Mi a ponto de derrotar oponentes do nível de um Shichibukai foi notável. Seu único defeito era seu corpo frágil. Poucos ousavam enfrentá-lo de perto. O ar ao seu redor era geralmente a própria morte. Mas Souta não era um homem comum. A lenda inquebrável de Impel Down, com exceção da fuga de Shiki, o Leão Dourado, termina hoje, declarou Souta friamente. Ele desferiu mais um soco em Magellan, depois sacou uma adaga de pedra do mar e a cravou no corpo do guardião. Magellan se contorceu, a aura venenosa desaparecendo à medida que seus poderes se esvaíam. Seu corpo enorme desabou no chão, impotente. Lixo inútil. Shiryu da Chuva resmungou, enojado com a rapidez com que Magellan havia caído. Mas ao olhar para cima e ver Kuma e Crocodile se aproximando por ambos os lados, uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Ele sabia que a fuga era impossível. Ei, solta Kiryu, gritou Shiryu de repente, cortando um dos dragões de relâmpago de Enel ao meio com um único golpe. Se você não tivesse aparecido, talvez eu estivesse preso, mas agora que você está aqui, qual a diferença? Ele fez uma pausa, com um sorriso louco no rosto. Leve-me com você. Deixe-me sair deste poço escuro. Quero ajudá-lo a massacrar os dragões celestiais. Isso parece emocionante. Seus olhos carmesins brilhavam com uma luxúria selvagem. Até mesmo assistir aos piratas Ira do Dragão matando dragões celestiais nos jornais e transmissões ao vivo lhe causava uma onda de prazer. Se ele pudesse pessoalmente eliminar aqueles nobres arrogantes do mundo, seria êxtase. Muito pior do que matar qualquer prisioneiro nesta cela miserável. Capítulo 221. Ele é Se for para derrotar os dragões celestiais, não tenho problema nenhum com isso. Mas tem uma coisa que eu detesto mais do que tudo: traição. Você entende o que eu quero dizer, não é? Souta Kiryu arrastou Magellan, gravemente ferido pelo chão escaldante, jogando-o para seus companheiros de tripulação. Depois que eles prenderam um par de algemas de pedra do mar nos pulsos do carcereiro, Souta se virou para Shiryu da Chuva com um sorriso fraco e perigoso. Contanto que eu consiga derrotar dragões celestiais e os mais fortes, isso é tudo o que importa para mim. Shiryu mordeu o charuto e sorriu de canto, um brilho afiado reluzindo sob seu maxilar largo. Ele brandiu sua espada, dispersando o relâmpago de Enel mais uma vez, e avançou diretamente contra Souta Kiryu. Chega, Enel! Não se dê ao trabalho de lutar com ele, ordenou Souta casualmente, erguendo a mão. Enel franziu a testa frustrado. TCH. Todo oponente que eu escolho acaba indisponível por um motivo ou outro. É a minha sorte. 3 antigos senhores da Guerra do Mar. A força da sua tripulação é verdadeiramente aterradora, disse Shiryu enquanto embainhava sua espada amaldiçoada, Tempestade. Ele tirou o chapéu, um gesto raro, e curvou-se levemente diante de Souta, demonstrando respeito e reconhecimento entre assassinos. Você também é forte, respondeu Souta, com um leve sorriso nos lábios. Bem-vindo à tripulação, Shiryu da Chuva. E assim, de repente, o infame carcereiro ensanguentado de Impel Down se tornou membro dos piratas Kiryu. Entre os fortes, palavras nunca foram necessárias, apenas reconhecimento. Mal posso esperar para fatiar dragões celestiais, imperadores e grandes piratas sem parar, disse Shiryu, com os olhos brilhando de loucura. Finalmente, ele poderia deixar para trás aquela prisão sufocante. Abater condenados havia perdido a graça há muito tempo. Vamos lá, disse Souta com um sorriso ganancioso. Mostre-me as tais lendas aprisionadas no inferno infinito. A voz de Shiryu tornou-se baixa e séria. Esses monstros não serão fáceis de lidar. Se não fosse pela ordem direta do governo mundial para deixá-los intocados, eu já teria testado minha lâmina em alguns deles. Não é como se eu precisasse recrutá-los, disse Souta indiferentemente.
Para ele, mesmo que recusassem, suas habilidades com Akuma no Mi e a genética de sua linhagem sanguínea eram tesouros que valiam a pena reivindicar. Se você conseguisse controlar aquele bando de lunáticos, nem mesmo os 4 imperadores teriam chance contra você, murmurou Shiryu, abrindo caminho. Ele sabia que aqueles prisioneiros homens com a vontade de reis jamais se curvariam a ninguém. Seu orgulho rivalizava até mesmo com o do rei dos piratas, Gold Roger. Mesmo sem eles, os 4 imperadores ainda não serão páreo para nós, respondeu Sota com um tom grave e convicto. Após a guerra na Ilha Divina Demoníaca e a invasão de Impel Down, seus 6 caminhos do dragão selvagem finalmente estariam completos. A segunda geração de serafins também ganharia suas próprias habilidades extraordinárias do tipo paramecia. Seu verdadeiro objetivo nunca foram os 4 imperadores, era o próprio governo mundial. E oh, piratas lendários, hein? Vamos capturá-los todos e trazê-los de volta. Jevel Ribonnen riu orgulhosamente, com os olhos cheios de entusiasmo. Seguir Sota significava uma coisa, tudo era possível. Cada dia trazia um novo evento que abalava o mundo. Ao lado dela, o olhar de Bartolomeu como suavizou-se. Seus olhos enormes fitaram o abismo sem fim abaixo, onde seu irmão, Empório Ivankov, estava aprisionado. Sota de fato havia conseguido. Em apenas 2 anos, ele havia levado como as profundezas de Impel Down. Nem mesmo o dragão jamais havia realizado tal feito. Estou indo te buscar, irmão. Kuma murmurou com a voz embargada pela emoção. Seus olhos brilhavam levemente. Desde que se juntou a Sota, a doença terminal de Bonnie foi curada, a vingança de Ginny foi consumada e agora, ele finalmente poderia salvar Ivankov. Sua vida trágica começara a encontrar fragmentos de felicidade. Conhecer Sota Kiryu foi a maior sorte de toda a sua existência. Enquanto isso, nas profundezas do nível 5.5, a terra de Neukama, uma celebração desenfreada de travestis e revolucionários chegou ao fim. Os olhos atentos de Ivankov se voltaram para cima. Ele havia notado os tremores, o sinal inconfundível de uma grande perturbação acima. Pela primeira vez em décadas, uma recha de esperança surgiu em seu coração. Passagens secretas conectavam cada nível de Impel Down ao nível 5.5, através da montanha de agulhas do inferno carmesim, dos covis das feras do inferno das feras selvagens, dos mares de fogo do inferno ardente e até mesmo sob as pilhas de cadáveres do inferno congelante. Meus amados novos Okamas! Ivankov fugiu dramaticamente com o rosto iluminado. Vão, explorem cada nível. A verdadeira luz do sol finalmente pode estar sobre nós. Os Okamas comemoraram freneticamente, correndo para investigar. Ao seu lado, Inazuma franziu a testa pensativo. Essa comoção parece grande demais. Naquele mesmo instante, guiados por Shiryu, os piratas Kiryu atravessaram o deserto gelado do nível 5 e alcançaram o abismo silencioso e infinito do nível 6, o inferno infinito. Ali reinavam eternamente a escuridão e o silêncio. O tempo não tinha significado. A luz havia sido esquecida há muito tempo. Os prisioneiros lutavam para sobreviver, conservando cada gota de energia. Movimento era um luxo. Ruído era proibido. Desperdiçar força significava morrer antes da próxima refeição escassa. Assim que o grupo chegou, Law lançou ao ar um relógio de luz da ilha. O brilho repentino rasgou a escuridão, iluminando o abismo com um branco fantasmagórico. Os prisioneiros se mexeram. Pela primeira vez em muito tempo pensaram que a comida havia chegado. Das células mais profundas, olhos monstruosos se abriram lentamente. Desta vez seus visitantes não eram comuns. Acordem, escória. Magalhães foi espancado até quase a morte. Se algum de vocês ainda tiver coragem de viver, levante-se e me mostre. O rugido de Sota fez o inferno infinito inteiro tremer. Seu Aqui do Conquistador explodiu como um furacão de pura força de vontade, inundando a masmorra. Inúmeros prisioneiros tremeram como se atingidos por um raio, seus olhos se arregalaram em terror e espanto. Shiryu, onde fica a cela que aprisiona Bundivaldo? Perguntou Sota com um sorriso predatório, examinando os monstros despertos. O nome provocou um arrepio na escuridão. Bundivaldo, o destruidor de mundos. Sua fruta mais era tão perigosa que o governo mundial o congelou completamente 30 anos atrás apenas para mantê-lo sob controle. Só isso já demonstrava o quão desesperados eles estavam para recuperar aquela fruta do diabo. O poder da fruta Mormor rivalizava com o da fruta da pata de Kuma, uma paramecia digna do nível mais alto do torneio de extermínio nativo. Isso poderia aumentar o tamanho e a velocidade dos objetos 100 vezes. Uma única bala, ampliada e acelerada por esse poder, poderia aniquilar um navio pirata ou uma frota inteira. Uma espada de poucos metros de comprimento poderia se transformar instantaneamente na lâmina de um titã de 100 metros, cortando navios de guerra ao meio como se fossem papel. Multiplique a potência de um projétil explosivo por 100 e seu poder atingirá níveis capazes de destruir uma ilha inteira. Foi assim que Bundivaldo ganhou seu título, o Destruidor de Mundos. A fruta poderia até mesmo aumentar a velocidade do próprio usuário. Um aumento de 10 vezes já ultrapassou os 6 poderes da marinha, barbear. Com um aumento de 100 vezes, se o corpo pudesse suportar, o usuário se moveria como um desastre natural ambulante. Os olhos de Sota brilhavam de expectativa. O potencial da fruta Mormor, especialmente combinada com suas outras habilidades baseadas em armas e linhagem genética, era imenso. O navio de guerra Pluton ambulante, um exército em si mesmo, deixou de ser apenas um sonho. Você sequer sabe da existência desse homem?
Shiryu murmurou, genuinamente chocado. O governo mundial havia apagado quase todos os registros de Bundivaldo. Como esse jovem pirata, navegando há apenas 2 anos, sabia da existência de um monstro que havia permanecido congelado por 3 décadas? Meu conhecimento, disse Sota com um leve sorriso de quem sabe das coisas, vai muito além da sua imaginação. Ele seguiu Shiryu para as profundezas da escuridão, enquanto o inferno infinito se enchia com a inquieta agitação de lendas que despertavam. Capítulo 222. Ei, Shiryu, você nos traiu. Esse pirralho derrotou Magalhães? Você só pode estar brincando. Possuir um Haki do Conquistador tão assustador, não tem como ele ser só uma criança. Ei, me tirem daqui. Ei, quem é essa mulher deslumbrante? A própria Imperatriz Pirata? Vem cá, querida, deixa eu dar uma boa olhada. Hehehe, faz muito tempo que não vejo uma beleza dessas. Vou morrer feliz hoje. Ei, garoto, qual é o seu nome? Qual é a sua recompensa? Dentro do inferno infinito, os grandes piratas ali aprisionados davam vazão à sua solidão, alguns confusos, outros furiosos, outros ainda com palavras obscenas e risos. Que lixo nojento! Flecha escrava. Ao ouvir as provocações grosseiras, os olhos da Imperatriz Pirata brilharam de fúria. Ela ergueu a mão, lançando uma saraivada de flechas petrificantes que cruzaram a prisão. Num instante, os homens vulgares foram transformados em estátuas de pedra. Esses idiotas sem cérebro não estão qualificados para se juntar à equipe da Ira do Dragão. 90 milhões de volts, serpentes do trovão terrestre. Enel golpeou o chão com seu bastão dourado. Raios de eletricidade cegante percorreram a prisão, inundando as celas barulhentas. Dezenas de piratas infames gritaram ao desabarem, seus corpos se contorcendo violentamente sob a descarga elétrica. Ah, esse é o poder da lendária fruta Rumble Rumble. Esses caras, eles estão todos sob o comando daquele jovem. Aqueles acorrentados com algemas de pedra marinha foram queimados até que a fumaça subisse de seus corpos. Ei, não os matem, as sombras deles ainda são úteis. Moria gargalhou enquanto estendia a mão para dentro de uma das celas. Com um movimento rápido de sua tesoura gigante, ele libertou a sombra de um prisioneiro eletrocutado, brincando com ela como se fosse um brinquedo. Moria. Até ele está servindo alguém agora. Quem diabos é esse cara? O que comanda monstros como esses? Até o Shiryu da chuva se juntou a ele. Os piratas aprisionados finalmente começaram a compreender a terrível realidade diante deles. Quando chegar a hora, vamos revivê-los. Podemos extrair o sangue deles para fazer dentes de leão de cristal de sangue. Trafalgar Law falou friamente, seus olhos cirúrgicos desprovidos de emoção. Talvez até o Dr. Vegapunk pudesse se aproveitar de espécimes tão poderosos do corredor da morte. Bang! Uma pessoa imundo como você não merece viver. Com um tiro, Gevel Ribonnen executou um prisioneiro petrificado no local, despedaçando-o em fragmentos de pedra. Entretanto, Bartolomeu Kuma não desceu ao 6º nível. Sob as ordens de Sota Kiryu, ele permaneceu no 5º nível, o inferno congelado, aguardando a chegada de Ivankov e Inazuma por conta própria. Ei, vocês realmente tomaram o Impel Down? Magellan caiu? Esses caras não estão para brincadeira. Ei, me deixem sair, eu vou com vocês. Um a um, os poderosos prisioneiros atingidos pelo raio de Enel começaram a se mexer novamente, com os olhos brilhando de esperança desesperada. Essa era a única chance que eles tinham de serem livres, não podiam se dar ao luxo de desperdiçá-la. Silêncio, insetos. Este deus exige silêncio. Enel cutucou a orelha, relâmpagos crepitantes dançando por seu corpo enquanto seu rugido impaciente ecoava pela prisão. Ei, seus vermes! Qualquer usuário de Akuma no Mi que se atreva a aparecer no bar e nos contar suas habilidades. Flutuando no ar, a princesa fantasma Perona gritava com um caderno na mão, anotando nomes e poderes enquanto examinava as celas. Ó, beldade de cabelos rosa, chegue mais perto, deixe-me ver melhor. Um pirata, faminto por mulheres há anos, sorriu lascivamente para ela. Vazios negativos. Lei. Transformem esses bastardos em eunucos, drenem meio quilo do sangue deles todos os dias. Furiosa, Perona libertou um enxame de espíritos fantasmagóricos. Os piratas depravados desabaram instantaneamente, soluçando incontrolavelmente e implorando por perdão. Diante da ameaça dela, as demais detentas imediatamente se calaram e se retiraram para os cantos de suas celas. Nenhum deles queria perder a masculinidade, esse era um destino pior que a morte. Mais um usuário de habilidades, hein? Parece que nenhum desses caras é comum. Os prisioneiros observavam Perona, que flutuava com cautela. Uma mulher capaz de controlar fantasmas não era uma adversária fácil. Ei, tem alguma bebida? Me dá um pouco. Eu sou usuário da fruta da bebida. Me solta e eu serei seu, eu Big Barrel Basque J, juro. O homem grotesco, de rosto vermelho e nariz bulboso, agarrava-se às barras de ferro, com os olhos arregalados de sede. Para um homem cuja própria alma girava em torno do álcool, ser trancado nas profundezas áridas do inferno infinito, sem bebida nem comida, era um tormento insuportável. Só um drink, só uma garrafa, e ele lamberia as botas dele se fosse preciso. Ele já não aguentava mais essa existência infernal, se continuasse assim, enlouqueceria. Lalala, a fruta alcoólica. Tipo paramecia ou logia. Perona flutuou até sua cela, rabiscando seu nome e habilidade. Paramecia. Agora, depressa, me dê de beber. Ele ofegava como um cão, babando enquanto farejava o leve aroma de bebida alcoólica em alguém próximo. Lalala, espere aí mesmo. Perona deu um sorriso malicioso antes de continuar sua inspeção pela prisão.
Naquele momento, Sota Kiryu e Shiryu haviam alcançado a seção mais profunda do Inferno Infinito. Dentro de uma das celas havia um enorme bloco de gelo, e dentro dele, um homem colossal estava congelado. Nas celas próximas, outras duas figuras emanavam auras opressivas. À direita, um homem musculoso encarava Sota Kiryu friamente, com os olhos cheios de desafio. Douglas Bullet, o herdeiro demoníaco. Sota Kiryu disse calmamente, reconhecendo o infame pirata. Após ser aprisionado em Impel Down, Bullet suportou décadas de confinamento, treinando sua mente e seu corpo incansavelmente. Por meio de foco e controle absolutos, ele dominou cada fibra do seu ser, levando seu corpo ao limite absoluto. Seu controle sobre a energia vital superava até mesmo a arte secreta Rokushiki, o retorno da vida. Após escapar, ele passou 2 anos restaurando seu corpo demoníaco ao seu auge e até mesmo transcendendo, infundindo cada célula com Aki do armamento. Seu domínio do Aki do armamento externo era comparável ao próprio Aki do Conquistador, capaz de envolver uma ilha inteira. Seu Aki do Conquistador também não ficava muito atrás, e sua Akuma no Mi do tipo Paramecia, fusão, havia despertado completamente. Em termos de habilidade de combate bruta, Bullet se equiparava aos 4 imperadores. Você é um pirata? A voz de Bullet era baixa e fria. A aura de Aki do Conquistador que emanava do corpo de Sota Kiryu não era algo que um fuzileiro naval pudesse possuir. Eu não sou. Sota respondeu casualmente e com um único movimento. Seu punho envolto em Aki estilhaçou as barras de ferro da cela do mundo Bindi antes de se voltar para o enorme bloco de gelo. Revestimento do Conquistador. Os olhos de Bullet se estreitaram em surpresa. Seu coração estremeceu levemente. Aos 13 anos, ele havia comido a fruta da fusão. Aos 14, destruiu seu próprio exército e nação, vagando pelos mares em busca de forças. Aos 15 anos, ele desafiou Gold Roger repetidas vezes, e perdeu todas as vezes. Para ficar mais forte, ele se juntou à tripulação de Roger. Aos 17 anos, ele ganhou o título de herdeiro do demônio, e suas batalhas com Hyleg abalaram os mares. Muitos acreditavam que ele era o sucessor de Roger, o herdeiro do próprio diabo. Mas Bullet sabia a verdade, aquele garoto ruivo usando o chapéu de palha de Roger era aquele em quem Roger realmente acreditava. Aos 18 anos, quando Bullet soube que Roger estava morrendo, desafiou-o uma última vez. Após essa derrota, ele deixou a nave, e trilhou seu próprio caminho solitário mais uma vez. Capítulo 223. No fim, Barret jamais aprendeu o segredo da infusão de Aki do Conquistador com Roger. Ele foi derrotado instantaneamente em seu duelo final. Mesmo aos 22 anos, emboscado por uma frota exterminadora de demônios e capturado após sofrer ferimentos fatais, ele ainda não havia dominado esse poder avassalador. Roger e Hyleg nunca lhe ensinaram essa técnica. Talvez ambos compreendessem a natureza de Barret muito bem, sabiam que esse desafiante insano jamais permaneceria leal aos piratas de Roger. Barret havia destruído nações e exércitos, consumido inteiramente por sua obsessão em se tornar mais forte. Só isso já era motivo suficiente para Roger e Hyleg lhe negarem a forma mais perigosa de poder. Você nunca aprendeu isso? Perguntou Sota Kiryu, surpreso ao ver o choque nos olhos de Barret. Acho que faz sentido. Se ninguém te ensina, mesmo a pessoa mais talentosa pode nunca descobrir. Sinceramente, Sota sempre duvidou dos rumores de que Barret, de 17 anos, teria lutado contra o Rei das Trevas Hyleg e o resultado teria sido um empate. Afinal, Hyleg, assim como Crocodile, era um lutador meio a meio. Mesmo quando Marco a Fênix era apenas um pirralho, Hyleg conseguia forçar um empate. A ideia de que Barret e Hyleg eram igualmente habilidosos parecia suspeita. E claro, esse boato saiu da boca grande do Bug. Com a tendência do Bug para exagerar, até uma simples discussão podia facilmente se transformar em uma batalha de vida ou morte que sacudia os mares. A parte mais ridícula, quando Barret deixou a tripulação de Roger aos 19 anos, ele supostamente lutou com Crocodile e a luta terminou em empate. O que significaria que Crocodile era igual ao próprio Rei das Trevas? Isso não fazia o menor sentido. A luta de Crocodile com Barret foi o que lhe rendeu o convite para se tornar um dos 7 Shichibukai. Mas, naquele mesmo ano, ele desafiou Barba Branca e foi derrotado instantaneamente, perdendo uma mão no processo. Se Hyleg descobrisse que seu suposto igual Crocodile havia sido derrotado com um único golpe por Barba Branca, será que ele sairia em busca de Barba Branca só para testar se também poderia ser derrotado com um único golpe? Sota não conseguiu conter o riso diante do absurdo da situação. A expressão de Barret escureceu sob o tom zombeteiro de Sota. De outra cela próxima, um velho de cabelos brancos, vestindo um uniforme de presidiário listrado em preto e branco, abriu lentamente os olhos. Não há muitos neste mar que dominem a infusão de Aki do Conquistador, disse o velho em voz baixa. De qual tripulação você é? Era Redfield, o Conde Vermelho, uma lenda viva da velha guarda. A infusão do Conquistador não era como simplesmente despertar o Aki do Conquistador, não era algo que pudesse ser feito apenas por vontade. Sem a orientação adequada ou sem lutar contra alguém que já possuísse o poder, era quase impossível de aprender. Roger, Hyleg e sua geração só conseguiram dominá-la após inúmeras batalhas de vida ou morte contra os reis piratas que os precederam. Eu nunca fiz parte de nenhuma tripulação, respondeu Sota casualmente. Quanto à minha infusão do Conquistador, eu a aprendi com Monk the Dragon e Kaido das Feras.
Ele se virou para o velho bem apessoado, falando enquanto estilhaçava o enorme bloco de gelo ao seu lado com um único soco envolto em aqui. O prisioneiro congelado lá dentro foi revelado. Bindiwold, o destruidor de mundos. Sota imediatamente sacou uma seringa e começou a coletar o sangue do homem. Após ficar congelado por 30 anos, a consciência e o corpo de Wold estavam despertando rapidamente, mas com algemas e grilhões de pedra do mar ainda o prendendo, ele estava fraco demais para resistir. Dragon, filho de Garp. E Kaido, um dos tripulantes de Rocks, murmurou Redfield, com o rosto se contraindo enquanto memórias desagradáveis o invadiam. Só de ouvir o nome de Garp, seu sangue fervia. Ele havia derrotado o almirante da frota Kong em uma batalha árdua, apenas para aquele desgraçado do Garp aparecer e roubar a vitória. Exausto e sem forças, Redfield não conseguiu lutar com toda a sua potência, e Garp se aproveitou disso, capturando-o e enviando-o diretamente para Impel Down. Ao ver Sota Kiryu empunhando a infusão do Conquistador com perfeição, Redfield não pôde deixar de reconhecer sua força. Quem é você? Grasnou Birndiwold com a voz rouca e fraca. Ele não esperava que no momento em que fosse descongelado, alguém o esfaquearia com uma agulha e drenaria um frasco de seu sangue. Será que isso foi obra do governo mundial? Será que eles iam transformá-lo em mais uma experiência? Ah, é mesmo, esqueci das apresentações. Sota sorriu. Meu nome é Sota Kiryu. Me chamam de Matador de Deuses, ou simplesmente Imperador Dragão. Sou o capitão da tripulação da Ira do Dragão, recompensa. 3 bilhões de berris. Já matei dezenas, não centenas, de dragões celestiais. Ele mostrou os dentes num sorriso selvagem. Até mesmo o comandante da Ordem dos Cavaleiros Sagrados do Governo Mundial Figar Langarlin caiu pelas minhas mãos. O que? Os olhos de Redfield se arregalaram em descrença. Ele desprezava os dragões celestiais, mas até ele teve que admitir, Garlin era monstruosamente forte. Você matou um dragão celestial? Wold exclamou, boquiaberto. Ele próprio havia destruído frotas navais e atacado comboios de dragões celestiais, um feito do qual se orgulhava. Mas as palavras daquele homem o faziam parecer uma criança brincando de rebeldia. Capitão Sota, Cheryl da Chuva soltou uma baforada de fumaça de charuto e disse preguiçosamente, você não leu o jornal de hoje? Sua recompensa foi atualizada, 8 bilhões e 800 mil milhões de berris. Você ultrapassou até mesmo os 4 imperadores, e o próprio rei dos piratas, Roger. O que? Até mesmo Redfield, Barrey e Wold ficaram atônitos, e pela primeira vez, o próprio Sota congelou em genuíno choque. Mas após uma breve pausa ele riu. E na verdade parece certo. Talvez até um pouco baixo, se me permite dizer. Afinal, ele havia massacrado inúmeros dragões celestiais e executado pessoalmente Figar Langarlin, líder dos Cavaleiros Sagrados. É verdade, disse Shiryu, sacudindo as cinzas. Há um jornal novo e um cartaz de recompensa no escritório do nível 4. Quando vi aquele número pela primeira vez, até eu fiquei sem palavras. Caramba! O governo mundial e a rede de notícias dos Morgan são muito rápidos. Sota gargalhou. Eu mal consegui voltar para a Grand Line vindo do Novo Mundo. Mesmo com a ajuda do Float Float e das frutas Pau Pau, levei 2 ou 3 dias. Aqueles malditos pássaros da imprensa são mais rápidos do que eu. Cheryl deu uma risadinha discreta. As agências de imprensa do governo mundial e o Jornal Econômico Mundial dos Morgans têm filiais e cooperativas de notícias em todos os lugares. Você não acha mesmo que todos os jornais atravessam o oceano vindos do Novo Mundo, acha? Ah, é mesmo, esqueci-me do sistema de fax por transponder, disse Sota, com um sorriso irônico. Eles conseguem transmitir o conteúdo do jornal instantaneamente para filiais do outro lado dos 4 mares e da Grand Line para impressão e distribuição local. Faz sentido, mais rápido do que qualquer pássaro. Ele balançou a cabeça, divertido. Esses malditos caracóis são mesmo as invenções mais ridículas do mundo. Ele se lembrou de como Bartolomeu havia navegado certa vez sem sequer um navegador, e de alguma forma, conseguiu chegar em segurança ao Novo Mundo. Tudo graças a uma velha senhora em Logueton que o guiou através de um maldito caracol transponder. 8 bilhões e 800 mil milhões. Redfield murmurou, estreitando os olhos. Você realmente matou Garlin e todos aqueles dragões celestiais, não foi? Dessa vez, até o cínico Conde Vermelho acreditou. Afinal, Shiryu não tinha motivos para mentir, e esses eram fatos que qualquer um podia verificar. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.